sancionou a lei que determina que mulheres grávidas sejam afastadas do ambiente de trabalho presencial durante a pandemia. E aí essas mulheres podem exercer as atividades em casa. Assunto para a gente entender agora no quadro Seu Direito. Aqui no estúdio eu converso com o advogado Hugo Vilar. Tá de volta aqui à nossa casa. Foi rápido dessa vez, né, Hugo? Exatamente. Bom dia. Disse que estava à disposição. Pois é, muito bem. Convidamos, ele aceitou o convite. Lembrando que você pode enviar perguntas para o nosso WhatsApp. Estou sempre mostrando aqui, né, provando para vocês que o WhatsApp do Mulher Demais está sempre aqui comigo. 991050400 é o nosso canal estreito para você participar aqui do nosso bate-papo do quadro Seu Direito. Primeiro, Hugo, explica pra gente qual é o objetivo dessa lei, né? Por que essa mudança a essa altura do campeonato? Explica pra gente. Tá, vamos lá, Bruna. O objetivo principal dela é proteger o feto. É proteger a criança que venha a nascer, para que ela não tenha o risco da mãe pegar Covid e ela tenha qualquer reflexo negativo para o desenvolvimento dessa criança. Então, a proteção é para o feto. Entendi. Agora é uma determinação temporária. Já se sabe até quando esse prazo vai acontecer? Essa lei, de fato, vai ficar em vigor até quando? Existe isso já, doutor? O período é até o fim do estado de emergência da saúde. Então, é mais fácil hoje, né? Infelizmente, que a gravidez termine do que esse estado efetivamente passe. Então, mas a determinação legal é que seja até o final da pandemia oficialmente. Né? Entendi. Agora, uma pergunta, uma dúvida muito frequente é como fica a remuneração, né, dessa mulher grávida que vai, no caso aí, trabalhar em casa ou ser afastada de fato das atividades. Continua o mesmo salário? Tem alguma diminuição? Como é que fica isso, doutor? Tá. O salário ele vai ser mantido igual, não deve ter nenhuma alteração. Eu vou me permitir aqui uma pequena crítica, né? Quando você pega algo bem legal, o espírito dessa norma, como a gente chama em direito, o intuito dela é bem legal, é bem interessante, que é proteger o feto. Sendo que, só tem 2 artigos essa lei. E ela só diz que a empregada deve ficar em casa trabalhando de home office, se possível, e que deve ser paga pelo empregador. Mas o grande problema é como estão nossas empresas, a dificuldade de todas as empresas que existem hoje, Bruno. É isso que é a grande crítica que a gente tem que fazer. Simplesmente foi criada a norma, mas não foi dada uma contrapartida. Simplesmente pegou a atribuição e jogou para as empresas. Vou dar um exemplo que um amigo meu me passou essa semana de um bar que tinha 7 funcionárias grávidas. Nossa! É bastante gente, então tem de fato um déficit aí de pessoas trabalhando, né? E como é que essa empresa vai lidar com isso? Vai sobrecarregar as pessoas que vão ficar? E aí, fica como? Tá, a gente vê uma possibilidade, né? Que é sempre as partes terem uma boa vontade de resolver o problema. Sim. Né? Num caso desse específico de um bar, não tem como prestar o serviço de casa, por óbvios motivos. Então que se busque a suspensão do contrato de trabalho, uma vez que não é possível antecipar o auxílio maternidade. Aí eu volto na crítica que eu acabei de fazer. Sim. Qual é que era o mais lógico? Que se fizesse, né, fosse concedido e antecipado o auxílio maternidade. E não jogar nas costas das empresas que já estão tão sacrificadas esse encargo. Entendi. Aproveitando, né, que a gente está falando sobre esse assunto, uma telespectadora mandou aqui uma dúvida falando sobre a nora dela, que trabalha como cuidadora de idosos, dando plantão à noite. Ela disse que essa mulher, essa trabalhadora, não tem como exercer a função em casa. Está com 5 meses de gestação. E aí, como é que fica essa situação? Vai ter de ficar em casa, não vai ter como trabalhar. E até tem uma questão que é o seguinte, a gente ampliando, né, o escopo aqui da nossa conversa, é o desvio de função. Você deve trabalhar na sua função. Como é que ela vai cuidar de alguém à distância? Ela não tem como fazer isso. Isso é impossível de acontecer. Ela poderia desenvolver alguma outra atividade para a empresa? Não. A lei também não fala. Volto na crítica. O pessoal só fez a lei num ótimo intuito e não pensa nas consequências. Não é simplesmente estão lá em Brasília criando as normas, jogam a responsabilidade em outra pessoa
e depois saem por aí gritando que eu fui bonzinho, que eu fui isso, que eu fui aquilo. Infelizmente, essa é a verdade. A intenção é boa no final das contas, né? Mas precisava mesmo de trazer esse panorama mais específico, né? Até para resguardar trabalhadores e empregadores também, né, doutor? Um telespectador aqui perguntando se essa lei serve para quem trabalha em loja, como vendedora. Como é que essa pessoa vai trabalhar em casa se é vendedora de roupas numa loja que é presencial, não é online? E aí? Seria possível ela fazer vendas pelo WhatsApp? Fazer contatos com clientes? Como voltando à questão do desvio de função. Você não pode fazer uma função que não seja compatível com a sua capacidade. Mas vamos lá, se essa vendedora puder auxiliar de alguma forma no departamento pessoal, com gestão de documentos, e que tenha alguma atividade que ela possa exercer. Voltando no exemplo do bar, ela não tem como servir mesas, ela não tem como fazer nada à distância. Né? Ainda mais sendo 7, você não vai conseguir enquadrar as 7. Se você conseguir que uma vá ajudar em uma coisa fora específica, no setor de compras, alguma coisa assim, tudo bem, mas existem atividades que são impossíveis. A da cuidadora é um exemplo perfeito. Né? Eu não tenho como cuidar de alguém à distância, não vai ficar numa câmera olhando para a pessoa. Impossível. Perfeito. Mais uma pergunta aqui de uma telespectadora querendo saber quando a empregada trabalha através de contrato de trabalho. Quer saber quais medidas tomar, doutor Hugo? Como contrato de trabalho? Porque a pergunta ficou um pouquinho vazia. Via de regra, é um contrato de... Todo ele é um contrato. Ainda que um contrato verbal. Se eu só acerto com minha diarista que ela vá para minha casa, eu tenho um contrato de trabalho. Mas verbal. Eu peço desculpas por não poder ajudar, mas a pergunta ficou vazia. Ficou mais vazia, né? Se você puder ser um pouquinho mais específica, ainda dá tempo. Mais uma pergunta aqui de uma trabalhadora que exerce função como camareira, é Joelma. É a mesma questão aí, acredito, da cuidadora de idosos, né? Ela não tem como trabalhar de casa, ou tem, doutor? Isso, não tem. E voltando, né, na conversa de 15 dias atrás, lá de insalubridade. Concorda que a Joelma, fazendo a limpeza de quartos, ela tem contato com todo tipo de gente, todo tipo de material. São N quartos que ela tem, né? Contato com resíduos de pessoas. Então, é normalmente deferido o adicional de 40%, em grau máximo para esta pessoa. Então, efetivamente, ela tem de ficar afastada das atividades. E aí eu volto. A melhor ideia para se aplicar a todos os casos é conversar com o patrão e buscar a suspensão do contrato de trabalho. Existe aquela possibilidade de suspensão em que o governo efetua o pagamento? Essa é a melhor, na nossa opinião, é a melhor solução para as duas partes, uma vez que você, como empregado, buscando uma solução positiva também para a empresa, você empregado, está preocupado com o seu bebê. Mas depois você precisa do emprego para sustentar esse próprio bebê. Então, nunca esqueçamos que a relação ela é bilateral. Perfeito. A Ana Marli pergunta se a gestante já estava trabalhando em home office antes mesmo de ter engravidado. Ela, com essa lei nova, muda alguma coisa? Sofre alguma perda de benefícios ou salarial ou continua do mesmo jeito? Não. Aí continua tudo igual. Ela está na situação otimizada, né? A lei fala... Você não pode trabalhar e preferencialmente vá para o home office. Se ela já estava de home office, não se altera nada, continua do jeito que está. E que bom que há essa possibilidade sem perda para nenhuma das partes. Perfeito. Mais uma dúvida muito importante. A Gilmara diz que trabalha em um restaurante, mas não comunicaram a ela sobre a questão dessa lei. Ela trabalha sem carteira assinada. Ela tem aí como se resguardar nessa situação, doutor? Essas visitas constantes a gente vai criando, vou lhe formar em direito do trabalho desse jeito, Bruno. Lembra quando a gente falou que o empregador não paga nem o básico, nem a parte mais simples, né? Quando a gente falava de insalubridade de uma senhora que estava trabalhando em condição insalubre, mas sem a carteira assinada. Se ele não paga o mais básico, qual é que é a grande chance disso acontecer? Aí o ideal, né, é ela procurar um bom advogado, um advogado da confiança dela e ingressar com a ação contra esse empregador. Perfeito. Falando uma opinião bem específica, bem pessoal, doutor, você acha que vai ter alguma alteração aí nessa lei, já que ficaram, né, tantas lacunas nessa situação? Você acha que vai ter alguma mudança daqui para frente? Não, vai gerar demanda para mim. Como advogado, Isso, né? As empresas vão nos procurar, né? Vão procurar o seu advogado de confiança para buscar essas soluções. E desde já eu deixo aqui a minha opinião, que foi o que a gente debateu lá no escritório e chegou a esse consenso de que, se possível, a melhor
a melhor opção para todos é a suspensão do contrato de trabalho. Não esqueçamos nunca que existe alguém que está do outro lado que precisa dar o suporte, precisa gerar valor para poder pagar esse salário. Se você simplesmente tirar aquela questão de plantar e colher, eu não posso simplesmente sugar do empregador e depois querer continuar com a relação. Eu vou agora, nesse período, receber. Daqui a um ano eu não tenho mais empresa. E aí? Precisa haver uma empresa, precisa existir uma empresa. Alguém que esteja correndo risco vai ter o seu lucro, por óbvio, ninguém é santo, né? Mas precisa haver uma empresa para que tenha um emprego. Perfeito. Advogado Hugo Vilar tirando as dúvidas aqui sobre essas novidades, né, na lei com relação às mulheres grávidas serem afastadas ou serem direcionadas para o trabalho em casa. Muito obrigada, viu, doutor, pela participação excelente, como sempre. Obrigado também, Bruna. Mais uma vez, estamos à disposição. Perfeito. Daqui a uns 15 dias, quem sabe, você volta. Obrigada. Até a próxima. A gente falou bastante, né, sobre mães, mulheres grávidas, né, e hoje